igreja, a responsabilidade de cuidar dos filhos é sua, porque você é pai e você é mãe. E eu queria começar puxando a orelha, chamando a atenção de você que é pai. Quantos pais estão aqui nessa manhã? Eu queria que você ficasse de pé. Você que é pai, homem, macho, mano, como diz o pastor. Você que é homem. Nas pesquisas desse livro aqui, a diferença que o pai faz. De um homem aqui chamado Josh McDowell, não sei, não importa o nome dele, mas olha só. O Dr. Loren analisou os números do Censo Nacional e descobriu que a ausência do pai é um fator mais preponderante que a pobreza na delinquência juvenil. Um grupo de cientistas comportamentais de Yale estudou a delinquência em 48 culturas em todo o mundo e descobriu que os índices de criminalidade eram maiores entre as crianças adultos que haviam sido criadas apenas por mulheres. O Dr. Martin descobriu que a presença e a conversa do pai, especialmente na hora do jantar, estimulam a criança a ter um melhor desempenho na escola. Um estudo realizado por 1.337 médicos formados pela Universidade John Moran descobriu que a falta de intimidade com os pais, era um fator comum nos casos de hipertensão, moléstias coronarianas, tumores malignos, doença mental e suicídio. Um estudo com 39 meninas adolescentes que sofriam de anorexia nervosa e inapetência mostrou que das 39, 36 delas tinham um denominador comum: falta de um bom relacionamento com o pai. Podem sentar, queridos, eu acho que já é o suficiente. Pais, homens, você que é pai, eu vou puxar um pouquinho a brasa para nossa sardinha mulheres, porque, embora às vezes nós somos culpadas por algumas coisas, mas nós mães sempre damos um jeitinho de dar atenção aos nossos filhos, mesmo na nossa correria, com as nossas dificuldades, né? A gente procura, a gente dá um jeito, a gente se esforça. Eu sei que você vai dizer que tem todas as questões da personalidade do homem, da personalidade da mulher, mas eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: o que você tem que fazer como pai é você que tem que fazer. O que o Alessandro tem que fazer como pai, por mais que eu me desdobre, o Samuel precisa do Alessandro, do pai. E eu achei muito interessante essa questão do jantar, né? Que a conversa na hora do jantar estimula as crianças a terem um melhor desempenho na escola. E aí eu queria perguntar aqui para as nossas famílias nessa manhã: qual foi a última vez que você comeu em família? Com o seu filho? Eu posso dizer, amor. A gente sempre come junto. Nós temos uma bancadinha lá, a gente não tem mesa porque não tem espaço, mas a nossa bancadinha, eu lembro que quando eu fui comprar, eu falei que eu ia comprar duas, né, Alessandro? Ué? E Samuel? Eu falei, mas é alta? Ele, não, tem que ter 3. Aí nós temos 3. Olha só a presença do pai, a percepção do pai. E aí a gente senta ali para tomar café, para comer pizza, para almoçar. A gente está sempre sentado nós 3 ali. A gente dá as mãos, a gente ora, agradece ao Senhor. Queridos, está faltando a presença dos homens na família. Eu não estou dizendo que está faltando a sua autoridade ou o seu autoritarismo. Está faltando a sua presença no lar. A sua presença, a sua conversa. Aquele momento gostoso de estar em família, onde não é só a mãe que tem que puxar para orar, vamos ler a Bíblia, mas é sua responsabilidade, pai, porque você é o sacerdote do lar. Você é o sacerdote do lar. Então eu achei isso muito interessante e eu falei, eu tenho que compartilhar isso com os meus irmãos essa manhã, para que você seja despertado pelo Espírito Santo do Senhor nessa manhã,
a rever os seus conceitos como pai, a sua responsabilidade de pai. E a Bíblia, ela nos mostra que os filhos são herança do Senhor. O Salmo 127, do versículo 3 diz: os filhos são herança do Senhor. O que é uma herança? Herança é algo muito bom. É um bem que inicialmente não era meu, mas que depois o dono resolveu deixar para mim. Os filhos inicialmente eles são do Senhor, e por um tempo o Senhor nos permite que os filhos estejam conosco, para que a gente com responsabilidade cuide deles. E o Senhor, quando Ele voltar, a vida de Samuel, Ele vai pedir conta, não é ao pastor Jadir, é a mim e ao Alessandro. Foi a herança que Ele nos deu, que Ele deixou para que nós cuidássemos. E o que nós temos feito com essa herança tão maravilhosa? Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. O versículo 4 fala sobre isso. Os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Para que serve a flecha? A flecha para o guerreiro, ele serve para defender e para atacar. Olha só, o seu filho é uma flecha. Essa flecha pode ser usada como defesa ou como ataque. Defesa como? Os filhos precisam de amparo e de proteção por parte dos pais. Como você tem protegido e amparado o seu filho? Você está cuidando do seu filho? Você sabe que ele está vendo na internet? Eu tenho aqui Laura e Júlia, que são professores dos juniores, crianças entre 9 e 11 anos. E não foi só uma vez que ela já veio falar comigo sobre a questão da pornografia no meio dos juniores. Você está cuidando do seu filho? Você está observando o comportamento do seu filho? Você tem conversado sobre a sexualidade do seu filho da maneira correta? Ou você está deixando para que o amigo da escola compartilhe com ele e que ele descubra sozinho? Eu sei que tem muito tabu em cima dessa questão da sexualidade, queridos, mas nós precisamos conversar sobre isso com os nossos filhos, com as nossas filhas. Senão o mundo lá fora vai ensinar da maneira nojenta e podre, que nós sabemos como é que é. Eu não preciso entrar no mérito da questão. Como flecha, nosso filho precisa ser protegido por nós. E ataque: os filhos precisam somar aos pais. Os filhos precisam se unir aos pais pela fé, com disposição para a gente lutar contra as coisas desse mundo. Nós precisamos estar unidos dos nossos filhos. Eu li uma coisa muito interessante. Como flechas, os filhos precisam ser bem direcionados para que o alvo seja alcançado. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E como flechas, eles precisam ser bem direcionados para alcançar o alvo. E aí eu queria perguntar para você nessa manhã: como você tem direcionado o seu filho? Ou melhor, qual o alvo que você estabeleceu para que seu filho alcance? Muitos pais investem pesado na educação dos filhos, pensando no mercado de trabalho, para que ele seja bem sucedido, para que ele tenha um bom salário. Mas os pais não têm tido o mesmo investimento na carreira da vida cristã de seus filhos. Queridos, eu posso dizer isso sem medo de errar e de me arrepender. Que se o Samuel crescer, não fizer uma faculdade e não tiver um emprego que ele ganhe muito bem, mas se ele se tornar um homem de Deus, temente ao Senhor, que ama a palavra de Deus, que ama os princípios bíblicos, eu não quero mais nada para a vida dele. Eu ouvi o pastor Davi que pregou na associação e ele disse: os pais se preocupam com a roupa de marca
manhã que essa palavra que eu estou falando com tanto entusiasmo, ela primeiro foi para mim. Eu estou há vários meses me preparando, estudando, pensando sobre isso, desde que a Laura compartilhou comigo pela primeira vez e buscando uma oportunidade. E Deus me permitiu vivenciar algumas coisas, algumas experiências com Samuel, para que hoje eu pudesse estar aqui falando com vocês. Eu estou desde janeiro orando por Samuel todos os dias. Não que antes eu não tivesse orado, porque eu ainda não encontrei um desafio maior do que ser mãe, do que ensinar, do que instruir. É desafiador. E eu tenho orado pela vida espiritual de Samuel, pelo caráter de Samuel. Eu tenho orado por mim, eu tenho orado por Alessandro. E nós temos colhido alguns frutos. Essa semana eu bati em Samuel no final da célula. Ele está numa fase bem daquela fase que a gente sabe, né? Mas que precisa dos limites, que precisa saber da obediência. E tem hora ele fez uma coisa, eu sei que alguns psicólogos iam dizer que estava errado, que eu não podia ter feito isso naquele momento, mas eu entendi que eu tinha que disciplinar ele naquele momento, e ele merecia. E todas as vezes que acontece de eu bater no Samuel, eu não puxo o cabelo dele, eu não belisco o Samuel, mas eu bato na pupinha, na poupança, que é o lugar ideal, que tem lá bastante carne. E ele tem carne, né? É ali que eu bato. E todas as vezes eu falo assim: meu filho, eu bato, e eu falo, por que eu estou batendo nele? E eu falo, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Você entende, Samuel? Que eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu não quero impor toda aquela conversa. Aí no carro, na quinta-feira, quando a gente saiu da cela, que eu bati nele, ele deitado no banco de trás, chorando, falando: tá ardendo, tá ardendo. Mas eu sei que a minha mãe me ama. Mas eu sei que a minha mãe me ama. Né, mãe, você não me ama? Eu te amo, meu filho, te amo muito. Te amo muito. Eu fiz isso porque eu te amo, porque você não pode bater no seu amigo. Ele é seu amigo, você ama ele. Jesus ensina que a gente tem que amar o amigo. E a gente foi fazendo aquela conversa toda e ele chorando, dizendo que eu amava ele. Eu concordando, eu te amo. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos em todos os aspectos. Na hora que for preciso meter a havaiana, na minha época era a havaiana de goiaba, né? Mas hoje tem a havaiana aí pra gente. Mas discipline o seu filho. Disciplinar também é uma forma de mostrar para ele que você o ama. Ele é uma flecha que está em suas mãos, e você precisa direcionar essa flecha para que ela alcance o alvo. E o nosso alvo é Cristo, é Jesus Cristo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. E uma coisa que eu achei muito interessante também, quando o Provérbios fala, no capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, ou instrui a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho, ele não vai se desviar desse caminho. Instruir e ensinar. O ensino faz a criança saber como ela deve fazer, mas a instrução influencia e certifica que a criança faça. Nós precisamos mais do que ensinar, nós precisamos instruir, caminhar com o nosso filho, estar do lado do nosso filho. Nós, queridos, temos a responsabilidade nas nossas mãos do futuro dos nossos filhos. Aí você que está aqui nessa manhã e seu filho já está bem grandinho, ainda não acabou. Na verdade, nunca vai acabar. Nós sempre precisaremos orar pelos nossos filhos, instruir os nossos filhos no caminho certo, estimular os nossos filhos a amar a palavra de Deus. Eu queria dizer para você, para os pais das nossas crianças nessa manhã, que a igreja é uma parceira de vocês, mas nós precisamos de vocês. Coisas simples do dia a dia que acontecem na sua casa influenciam o comportamento da criança aqui. Como, por exemplo, muitas vezes as nossas plantas são destruídas. Muitas vezes as crianças vão lá para o banheiro e fazem
estar atentos a isso. Essa palavra é para mim também, que tem um pequeno Samuel. Na hora de vir para a igreja, meu filho, cadê a sua Bíblia? Eu queria perguntar aqui, você não precisa levantar a sua mão. Quanto você investe na vida espiritual do seu filho? Você se preocupa com o que vai prender no cabelo, o sapato que vai calçar, a roupa que vai vestir, o vestido bonito, o anel, a maquiagem. Mas e a Bíblia? Você já comprou uma Bíblia para o seu filho? O seu filho tem uma Bíblia? Quando ele vai para a classe da EBD, ele tem uma Bíblia. A revista que ele leva para casa, você cuida dessa revista e ele traz de volta essa revista para estudar aqui todos os dias? Nós precisamos investir na vida espiritual dos nossos filhos. Nós precisamos também ensinar valores para os nossos filhos. Há um tempo atrás, uma outra conversa que a gente teve, a gente precisa ensinar as nossas crianças a não ter acepção de pessoas. Porque às vezes, na hora da oração, ele não quer dar a mão para aquele amigo que está do lado. Nós precisamos trabalhar isso no coração das nossas crianças. Porque se ela cresce com isso no coração, ela vai ser egoísta, soberba, pisando em cima de todo mundo, porque acha que ela é melhor que todo mundo. Pais, nós somos exemplo. Nós somos exemplo. E para a gente encerrar, se eu e você entendermos e buscarmos no Senhor sabedoria para a criação dos nossos filhos, olha o que a gente vai ganhar. Olha o que a gente vai ganhar. A obediência dos nossos filhos. Como diz o mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se nós fizermos o nosso papel, os nossos filhos não vão ter problema nenhum em nos obedecer. Nós vamos ganhar também a segurança dos nossos filhos. Segurança espiritual, emocional e social. O filho sábio alegra o teu pai, mas o filho insensato é tristeza para sua mãe. Provérbios 10:1 diz. Eu queria só voltar aqui. Se nós fizermos o nosso papel, nós vamos ter a honra dos filhos, que é a honra do teu pai e tua mãe. E vamos ter a obediência dos filhos, que é filhos obedecer em tudo a vossos pais do Senhor. Efésios 6:1. Nós vamos ter a segurança espiritual, emocional e social do nosso filho. E o que eu achei assim, que meu coração vibrou quando eu li isso aqui: os nossos filhos produzindo frutos no serviço do Senhor. Você pode dizer um amém? Ontem, eu estava terminando de preparar a palavra e a Alessandra não estava passando muito bem. Ele foi deitar e Samuel, meu companheiro fiel, ficou comigo lá até 00:15, fazendo as bagunças lá e brincando, vendo desenho. E aí teve uma hora que ele falou assim: vamos ler a Bíblia agora? Eu falei, vamos. Aí eu deixei tudo de lado. Aí ele, então vou pegar minha Bíblia. Aí fui lá, pegou a Bíblia dele, pegou a revista. Aí nós sentamos, aí eu falei, ele falou assim: eu que vou escolher o que a gente vai ler. Todo versículo que a gente vai lendo com ele, a gente pinta de uma cor na Bíblia dele. Aí ele falou assim: eu que vou escolher. Aí eu falei assim: então tá, qual que a gente vai ler? Aí ele, do 3:16, porque como João 3:16 é grande, nós estamos ensinando a ele por partes. Aí meu coração saltitou quando ele começou falando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Aí ele, qual o resto, mãe? Que ele não decorou tudo. Aí a gente falou, aí eu falei assim: Samuel, vamos orar agora? Aí vamos orar. Aí lemos o outro versículo, Salmo 37, versículo 5, ele pintou: do entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Aí, normalmente, eu sempre oro e ele repete a oração. Só que de umas 3 semanas pra cá, ele fala assim: eu que vou orar. Aí ele tem que se esconder, né? Ele fica bem rosto e ele ora. Aí eu falei assim: quem vai orar hoje? É ele. Eu que vou orar hoje. Aí ele foi, abaixou a cabeça na bancada e orou. Aí ele agradeceu pela igreja, ele agradeceu: obrigado, muito obrigado pela minha família. Ele agradeceu: obrigado pelo meu amigo Pedrinho.
abençoe o filhinho de tia Filó e abençoe tia Zilmeia. Tia Zilmeia é a professora da EBD dele. Em nome de Jesus, amém. Se nós fizermos o nosso papel, nós vamos ver os nossos filhos produzindo frutos no serviço do Senhor. Aí depois eu olhei com ele e eu falei assim: Samuel, sabe qual é o meu maior sonho? É ver você servindo ao Senhor. Eu quero muito ver você servindo ao Senhor. Aí eu falei assim pra ele: já imaginou, Samuel, você lá na frente pregando a palavra de Deus, cantando igual seu pai, falando para as pessoas de Jesus? Aí ele olhou pra mim e falou assim: mãe, mas eu não vou ser pastor. Eu falei assim: você vai ser o quê? Eu vou ser cavaleiro. Eu falei: tá bom. Eu gosto de história de cavalo, essas coisas. Eu vou ser cavaleiro. Eu falei: tá bom, meu filho. Aí eu falei assim pra ele: tudo bem, você pode ser cavaleiro, mas você pode ser o servo do Senhor. Aí ele olhou: eu sei. Tudo ele fala, eu sei, né? Mas essa é a recompensa, queridos. Eu queria dizer pra você que por mais que seja difícil, por mais que a tarefa seja desafiadora, nós precisamos aproveitar todos os momentos para falar de Jesus e para viver Jesus no meio da nossa família. Não é só trazer o Samuel à igreja, não é só ler a Bíblia com Samuel, não é só cantar louvores com ele, mas é viver Jesus dentro de casa, é viver, é testemunhar. Pais, se você quer ganhar o seu filho, viva Jesus. Mais do que você falar de Jesus, você precisa viver, porque não adianta eu simplesmente ensinar a palavra, mas se os meus atos, se as minhas atitudes não mostram que eu tenho Jesus, eu sou grossa na hora de falar com meu filho, eu não faço um carinho no meu filho, eu não sento à mesa para comer com meu filho, eu não vou na cama do meu filho fazer um cafuné nele, mesmo que já seja um calalau grandão, não tem problema. Vai lá dar um beijinho, fazer um carinho, orar com o seu filho. Não é orar por ele, mas é orar com ele, é dar a mão. Essa questão do toque, do abraço lá em casa é o tal de chameguinho, que a gente aprendeu com o próprio Samuel. Vem cá os dois, agora todo mundo. E eu sempre oro, Senhor, que isso permaneça na nossa casa, que isso cresça. E eu sei que é possível, né, Ângela? Porque tem uns caras lá, né, que é um tal de abraçar e beijar essa família que eu já vi nos bastidores. Os filhos são herança do Senhor e são como flechas na mão do guerreiro. Direcione a sua flecha, direcione o seu filho para o alvo, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? São que horas? Passei só 5 minutos, vamos ficar de pé, vamos orar? Que essa palavra possa ecoar no seu coração durante toda essa semana. Queria agradecer a você, pai, mãe, que veio. Esse vai ser o primeiro de muitos que nós vamos estar fazendo, esse encontro de pais e filho, um encontro para a família. E não é só isso que essa igreja proporciona para a família. Queridos, nós temos as células durante a semana, células para todas as faixas etárias. Nós temos um ministério de mulheres que tem trabalhado aí para que você, mulher, seja abençoada. E no dia 19, sem ser o sábado que vem agora, o outro sábado, nós vamos ter o passeio das mulheres, um dia para estarmos juntas. Se você está interessada, procure a pastora Thaís no finalzinho do culto, dê o seu nome, reserve a sua vaga. Nós temos as Déboras, mães de joelhos, orando pelos seus filhos. Então todas as mulheres estão convocadas a estarem aqui no próximo sábado, dia 12, às 18 horas, para orar pelo seu filho. O melhor tempo que você pode dedicar é de joelhos pelos seus filhos, orando, clamando a Deus por eles. E aí eu pergunto: e quando que os homens vão se reunir para também orar por suas famílias? Homens, desperta tu que dormes. Mas os homens também têm trabalhado. Eu acredito que os homens também têm orado.
ali em sua classe de escola bíblica dominical. Se envolva nas atividades da igreja. Faça parte. Não seja só um espectador, mas se envolva. Tem aí o Vida Vitoriosa. Paga para o seu filho ir no Vida Vitoriosa. E paga para um visitante ir lá também, ouvir a palavra de Deus. No final do culto da EBD, tem uma mesinha lá na frente. Faça a inscrição. Ore pelo Vida Vitoriosa. Tudo isso são ferramentas para abençoar as nossas famílias. Deus deseja abençoar a sua casa. Amém, queridos? Nessa manhã também eu queria agradecer o nosso pessoal, nosso irmão de Tapera. Dá um tchau aí o pessoal de Tapera que está lá atrás. Obrigado, meus irmãos, pela presença de vocês. E hoje nós vamos estar encerrando o seminário de namoro com a irmã Léia, que vai estar trazendo uma palavra hoje no Ministério Jovem, encerrando o nosso seminário de namoro. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Pela fé, Senhor, nós já te agradecemos por todas as maravilhas, por todos os milagres que o Senhor vai operar no meio da nossa família. Ó Deus, nós queremos consagrar ao Senhor o nosso lar. Queremos que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Senhor Jesus, nós queremos dizer ao Senhor nesta manhã que nós, pais, somos totalmente dependentes do Senhor. Nós carecemos do teu auxílio. Ensina-nos, Senhor, a sermos os pais segundo o teu coração. E que os nossos filhos sejam como flechas que vão ser direcionadas para o teu reino, flechas que vão viver para a glória do teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.